Olha a quantidade de autores. Então, eu tendo a acreditar que eles devem estar certos. Pelo menos. Nossa. Pois é. Aí você vem dizer que a pesquisa é minha? Enfim, basicamente... Não, teu nome está aí em algum lugar, tenho certeza. Pois é, não, mas eu gostei dessa pesquisa porque, enfim, são muitos autores, alguns deles são citados nesse próprio trabalho, né? Eles basicamente fizeram revisões de trabalho deles anteriores para poder ver se as hipóteses estavam certas. Então, basicamente, como o título fala, eles entram em questões sobre a possível formato do corpo, o tamanho total e algumas implicações de nicho ecológico para o Otodus megalodon, né, que foi o maior tubarão que já existiu, provavelmente o maior macropredador que já existiu. Para quem não reconhece o termo, macropredador seria um animal que comeria presas não tão menores do que ele, não uma diferença de tamanho não tão acentuada, como, por exemplo, entre uma baleia azul e um crio. No caso, esse animal, esse tubarão comia baleias, então ele se encaixa no que seria um macropredador, né? Então, basicamente, eu resolvi falar disso. Eu tive que falar sobre esse artigo algumas vezes com algumas pessoas, internet afora, inclusive entre amigos nossos, porque na época que ele saiu, ele disse que o Megalodon, ele não tinha como um bom análogo o tubarão branco, como geralmente a gente vê nas paleoartes, né, e na mídia no geral. Ele seria mais parecido com o cação-limão, tubarão-limão. E aí eu vi muita gente reclamando a respeito disso, porque, como é que pode, o bicho é um laminiforme, que é o mesmo grupo, o mesmo clado do tubarão branco, etc. Como é que ele vai se parecer com um tubarão-limão, que inclusive é um animal recifal, que vive no fundo, enquanto os laminiformes são animais que vivem em oceano aberto, né? Provavelmente não, o que o megalodon fazia, que esse bicho não viveria em águas rasas próximo ao leito do oceano, né? Então, muita gente ficou sem entender o que exatamente o artigo dizia. Eu acho que eles fizeram, principalmente em entrevista, os autores foram um pouco infelizes em dizerem que o tubarão-limão seria o melhor análogo, mas eu entendi aonde eles queriam chegar. Então, basicamente, o artigo, essa foi a parte que mais chamou a atenção, né? Que eles deram uma nova estimativa de tamanho para o megalodon, que, como todos os animais pré-históricos que a gente conhece, eles ficam nesse efeito sanfona de encurtar, aumentar, encurtar e aumentar, mas esse animal em específico, ele só tem crescido nos últimos anos, porque tem alguns que são um pouco broxantes, né? O Dunkleosus ultimamente desceu de 9 metros para 4 metros, virou um peixinho de aquário, e esse bicho não. Esse bicho é tipo T-Rex, ele só cresce, só vai ficando maior. O bicho só vai ficando mais bufado, pô. Exatamente. Eu fico brincando, né? Que essa foi a forma que Deus assumiu quando veio passar as férias na Terra. Porque nada poderia bater com um bicho desse crescido. Então, pode passar, vamos ver exatamente, pode passar os lados. Vamos ver como é que eles chegaram às conclusões deles, né? Aqui, vamos basicamente... ver também, foi mal. Mas vamos ver também a disputa que vamos ter daqui a pouco, quando você acabar, que é time Leviatã e time Panboy Megalodon. Amigo, tem isso nas conclusões deles, sabia? Mete bronca aí. Não, eu vou printar e vou mandar para o Alberto, traduzido até. Caraca! Que aí, depois você bota na live para todo mundo ver o que os autores falam no final do artigo. Beleza. Fomos massacrados, meu Deus. Então, basicamente, essa é uma imagem que mostra onde esse animal estaria inserido, né? Ele seria um laminiforme. A taxonomia dele não é muito bem elucidada ainda. Com tubarão é muito difícil a gente conseguir fazer essa análise, porque a maior parte do que se preserva é dente. Então, você tem o dente para tentar descobrir todo o grau de parentesco das espécies, né? No caso do megalodon, ele tem algumas escamas placoides associadas aos dentes. Vocês lembram, né? As escamas deles eram dentículos dérmicos, então se preserva também. E alguns centros vertebrais, que é o que vocês podem ver nessa parte de cima ali, aquela cordinha preta, onde tem a legenda de 11 metros. Aí embaixo tem um modelo geral, né, uma silhueta em preto, do que seria o formato geral do corpo do animal, e eles fizeram
tanto de lateralmente quanto ventrodorsalmente, para poder ter uma ideia de como seria uma figura tridimensional, né? Eles aí iriam gerar uma imagem tridimensional, jogar uma densidade conhecida para tubarões, né? Para tentar estimar a massa do bicho. E isso aqui embaixo, basicamente, é um dos anéis da coluna vertebral, né? Uma das cartilagens dos discos vertebrais, que tem, você pode ver os anéis de crescimento, parecido com uma árvore, que eles usaram para estimar qual seria a idade do animal ao nascer, né? Eles foram reduzindo aí, voltando atrás para ver, tentar estimar, digamos assim, quanto tempo, usando espécies viventes, né, para ver quanto tempo esses anéis demoram para se formar. E aí eles foram voltando para tentar ver quanto esse animal teria no seu menor tamanho possível e saber com que tamanho os meguinhas nasciam. Então, começando, vamos falar aqui desse espécime primeiro, tá? Eu vou chamar ele espécime belga, porque eu não vou ficar repetindo lá o código dele de identificação. Ele é um espécime interessante porque ele tem todos esses centros vertebrais conhecidos. Vale salientar aqui, pessoal, que nenhuma centro vertebral de megalodon foi encontrado associado a dente. Então, como é que ele chega a uma conclusão de que esse animal era, de fato, um megalodon? Primeiro, é um animal grande, um tubarão grande, da mesma época, de formação parecida com as quais a gente encontra os dentes do megalodon. Era um hominiforme também, porque pelo formato da vértebra dá para ver que ele estava no mesmo lado do otodos, né? Que é o mesmo do tubarão branco, é o mesmo do tubarão frágil. E se não fosse o megalodon, ia ter que ser um outro tubarão muito grande, que ainda é desconhecido, que a gente ainda nem conhece os dentes. Então, mesmo lugar, mesma época, tamanho compatível, provavelmente essas são as vértebras do megalodon, né? Mas aí, só para deixar isso bem claro, que eles mesmos enfatizam isso no artigo. Então, por que essa vértebra é interessante? Quando ela foi descoberta, algumas décadas atrás, foi feita uma estimativa do tamanho desse animal com base no diâmetro vertebral, tá? Você imagina que isso aí esse disco está de lado, tá? É um prato, cada disco vertebral é literalmente um disco, então parece um pratinho. Eles pegaram o diâmetro do disco, a largura do disco, né? E mediram e usaram um tubarão branco, tubarões brancos conhecidos, para poder tentar estimar o tamanho do bicho. Aí eles fizeram uma regra de 3 simples, né? Se a vértebra do tubarão branco tem tantos centímetros e a vértebra desse bicho aqui tem tantos centímetros, quanto seria o comprimento total do bicho? Sendo que a gente conhece o comprimento total dos espécimes de tubarão branco que eles usaram na análise. E eles chegaram a uma conclusão de que o bicho teria 9 metros e 2 centímetros. Só que quando eles pegaram disco por disco, mediram e alinharam para formar a coluna, eles viram que só a coluna tinha 11 metros. E aí a gente não está contando o crânio, o neurocrânio, e nem a barbatana caudal. Então só a coluna do bicho é maior do que a estimativa que eles tinham para o bicho inteiro, contando cabeça, cauda e tudo. Então, por exemplo, tudo que eles têm aqui é esse TP da imagem onde tem um tubarão, que tem 11 metros. E antigamente, com a estimativa que eles tinham feito anteriormente, eles achavam que o bicho todo tinha 9 metros. Mas não é. Esse bicho tinha muito mais do que isso. Então era uma coluna muito mais alongada do que se esperaria para um tubarão branco de mesmo tamanho, né? Então, basicamente isso. Eles sugeriram isso. Essa coluna tão comprida significa que o bicho era mais alongado. Eu vi muita gente chiando, dizendo que não, que ele não deveria ser esticado, ele deveria ser aumentado como um todo. Não só em comprimento, mas também em robusteza, né? Tipo, você vê nessa imagem aí, ele simplesmente só esticou. Ele não ampliou como se você jogasse uma lupa nele, né? Então, os autores acham que ele não seria tão robusto, eles prioritariamente porque a coluna ficaria muito fina, e outro motivo que eles usam nesse artigo para tentar corroborar essa ideia é que esse bicho perderia eficiência hidrodinâmica. Então aqui seria um gráfico, tá? O maldito tubarão-limão que eles botaram, eles usaram no estudo porque foi o bicho que acabou mais parecido com o tubarão, o megalodon, em alguns critérios, e eles acabaram usando ele em várias análises. Mas primeiro vamos definir como eles descobriram qual seria um tamanho parcimonioso para o megalodon. Basicamente eles fizeram o seguinte: eles tinham esse tamanho de 11 metros da coluna e eles queriam saber qual era o tamanho da cabeça do bicho e da cauda do bicho.
Da cauda do bicho, considere a barbatana caudal superior, né? Essa pontinha que vai para cima. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram as espécies viventes de tubarão e viram, em percentual, qual é o percentual do tronco do animal, dos tubarões a cabeça tinha. Então, por exemplo, vamos supor que o tronco fosse 100%. A cabeça teria 15% desse tamanho. Entendeu? Então, vamos supor aqui, eu vou fazer um número bem fechado. Vamos supor que fosse um tubarão-baleia, e o tronco do tubarão-baleia tenha 10 metros. E aí, eles veem qual é o comprimento da cabeça do tubarão-baleia, que tem 2 metros. 2 metros é quanto de 100? De 10? 20%. Então, a cabeça do tubarão-baleia corresponde a 20% do tamanho do corpo. Eles foram fazendo isso com todos os tubarões para encontrar um tamanho médio, e aí encontraram um valor médio tanto para a cabeça quanto para a cauda, e como eles já tinham a coluna de 11 metros, eles só fizeram uma regra de 3 para poder sugerir um tamanho de cabeça e cauda que fosse parcimonioso, né? Eles excluíram extremos, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o tubarão-duende, que é um animal muito narigudo, eles não iam botar, embora não significa que o animal não tivesse essa aparência, mas eles excluíram extremos para poder usar o que seria uma média mais comum entre os tubarões, né? E fizeram a mesma coisa com a cauda. Não usaram, por exemplo, os valores encontrados para o alopes, né? Que é o tubarão-raposa, porque senão também ia ficar uma cauda muito comprida. Novamente, não significa que esse animal não pudesse ter essa aparência, mas eles optaram por valores parcimoniosos. Então eles chegaram a um tamanho de aproximadamente 16 metros e 40 para esse animal cujo tronco, aquele animal belga, que tinha um tronco de 11 metros de comprimento. Esse seria o tamanho desse espécime, só que existe uma outra espécie dinamarquês, o disco vertebral é muito maior do que o do belga. O do belga tem uns 15 centímetros de diâmetro, o dinamarquês tem um disco vertebral de 23 centímetros de diâmetro. Caraca. Então, considerando uma regra de 3, agora eles usaram uma regra de 3, a mesma coisa que eles tinham feito com o tubarão branco, eles fizeram para esse bicho agora, mas é um bicho da mesma espécie. Eles teriam um bicho de 24 metros e 30 centímetros. Que é gigantesco. É grande pra caramba. Eu ia mostrar uma imagem aqui, eu fico até com medo, né, porque foi uma imagem que eu editei de um outro artista. Não sei se pegaria mal, mas mostrando, né? Porque muita gente falou, não, esse bicho ia ficar muito compridão, muito magrinho, eles queriam um bicho robusto, né? E aí eu falei, gente, um bicho de 24 metros, mesmo magrinho, absurdo, sabe? Uma baleia de mar chega a 15 metros, 16 metros, você bota ela perto dele, fica parecendo um peixinho. Então ele podia ser esbelto, que ele ainda assim ia ser muito maior do que as baleias daquela época, que inclusive os bistetos daquela época eram anões comparados aos de hoje, né? As baleias maiores só foram evoluir depois, por coincidência ou não, depois da extinção do megalodon. Sim. E aí, agora que eles já têm um tamanho, eles queriam ver se esse animal era mais esbelto ou mais robusto, e eles foram medir o que eles chamam, vocês estão olhando aí no gráfico, finesse ratio, que seria o quê? Grau de fineza, porque o bicho era fino, tá ligado? ele tinha etiquetas. Mas enfim, o que é isso aí? O grau de fineza de um animal é quando você pega o comprimento dele e divide pela sua porção mais larga. Basicamente, comprimento é dividido por largura. Então, quanto mais magro for o animal, maior vai ser esse grau de fineza. Por exemplo, uma baleia de 10 metros com 2 metros de largura. Ela vai ter 5 de grau de fineza. Entendeu? E quanto menor o grau de fineza, significa que o animal era mais robusto. E aí o que eles mostram é que a maior parte das baleias grandes, de grande porte, elas estão acima, né, de 5, de 6 de grau de fineza. Ou seja, elas são magrinhas. E vocês podem, se vocês quiserem pesquisar, se o Alberto quiser pesquisar e mostrar aí uma imagem de drone de uma baleia azul, ela é quase uma cobra. Ela é muito magrinha, ela é muito esbelta, parece um espaguetezinho. E aí, o que eles queriam ver era justamente isso, né? Justamente porque o animal é muito volumoso, à medida que você vai crescendo, se você é largo também, se você, entre aspas, gordo, tem esse perfil do Lamina nasus, que está aí na imagem, né? Esse tubarão mais gordinho, você vai criando arrasto, e você vai perdendo eficiência hidrodinâmica, e nadar se torna difícil.
e acaba sendo um gasto energético muito grande, ainda mais para o animal grande que precisa comer muito. E aí eles viram que, de fato, baleias muito grandes têm um grau de fineza acima de 5. As baleias com o grau de fineza menor, que são, no caso ali, MN, que é Megaptera novaengle, que é a jubarte, e a outra ali é o balena, que é aquele grupo das baleias francas. Elas são robustas, mas elas não são tão rápidas, tão velozes como as outras. E eles dizem que não são uma boa analogia para tubarões, porque elas possuem forma de natação diferente, né? Os tubarões possuem a forma de natação lateral, as baleias nadam com movimentos verticais de ondulação, e elas têm um esqueleto ósseo, que proporciona mais rigidez, mais robusteza para combater o arrasto. Então, eles acham que as outras baleias, elas estão mais de acordo, digamos assim, essas aqui são outliners, digamos assim, elas não são a regra. Que o comum é quanto maior você fica, mais fino você fica para reduzir o arrasto e manter a sua eficiência hidrodinâmica. Essa parte escura e cinza no gráfico mostra justamente a parte desvantajosa para a eficiência hidrodinâmica, né? E você vê ali que esses gráficos aqui de crescimento, né, do Carcharodon carcarias, que é o tubarão branco, e o Lamina que é o Poor Beagle Shark, que o pessoal chama de tubarão salmão, se não me engano aqui, eles vão descendo à medida que eles vão aumentando ali, né, body length, à medida que eles vão aumentando o comprimento corporal, eles vão ficando cada vez mais ineficientes. Então, eles até botaram um pontilhado ali, o pontilhado seria se os bichos continuassem a crescer até o tamanho do megalodon. Aí você pode ver que o Lamina nasus ali de 20 metros, o bicho teria uma eficiência horrível, ele seria muito largão, ele ia lutar muito para conseguir nadar. Por outro lado, aquela linha preta ali que você está vendo, aquele MP, SM, CM, são os tubarões de grande porte que a gente tem atualmente, que é o megaboca, o tubarão frade e o tubarão baleia, que eles já são mais magrinhos, estão ali entre 5 e 6 de coeficiente de fineza, né? E o maldito tubarão-limão tem um coeficiente de fineza lá em cima, que eles pegaram justamente um bicho com coeficiente de fineza pequeno para mostrar que se você continuar ali no pontilhado aumentando, você vê que a linha dele para em mais ou menos 3, 4 metros, que é o tamanho do tubarão-limão. A linha pontilhada seria caso ele continuasse crescendo. E você vê que ele não cai para a zona escura do gráfico lá embaixo, ele continuaria eficiente de nada. Então eles creem que o animal continuasse crescendo ao ponto de chegar aos 20 metros de comprimento, como o tubarão, o megalodon, ele deveria ter um padrão de crescimento parecido com o do tubarão-limão. Aí começou as similaridades, eles acham que seria um animal mais esbelto mesmo. E aqui eles fizeram, né, três silhuetas de 3 espécies que eles usaram, poderiam ter usado outras, mas eles usaram 2 laminiformes, que é onde o tubarão branco, onde o megalodon se encaixa filogeneticamente, é o maior grau de parentesco, e usou o Negaprium, que é o tubarão-limão, que foi porque eles tinham encontrado os valores mais parecidos com o que eles criam que seria o megalodon, né? Então, na coluna A, você tem como os bichos são de fato. Você vê que o tubarão-limão é magrinho, o tubarão branco é intermediário e o Lamina nasus, ele é bem gordinho. Tem uns espécimes que são tão gordinhos que o bicho parece um ovo com rabo. É muito fofinho. Eu vou ver se eu encontro uma imagem, mas é muito fofinho. O Lamina nasus, ele é o tubarão assim, mais gordinho que tem. E isso é bom para ele, né? Porque aquele formato fusiforme de míssil, de torpedo, eles são muito rápidos, mas à medida que vai crescendo, vai ficando mais difícil lutar contra o arrasto, né? Então, bota aí, Lamina nasus. Aí, e na coluna B, eles ajustaram todas as 3 espécies para o mesmo grau de fineza. Então você vê que basicamente o Negaprium não alterou, ele basicamente já tem esse grau de fineza de 6, eles adotaram um grau de fineza próximo de 6, que é o grau de fineza que eles encontraram para baleia azul e outros animais grandes, né? O tubarão branco ele ficaria um pouquinho mais magro e o Lamina nasus ficaria bem mais magro. Então o megalodon ele poderia ter qualquer um desses formatos da coluna B, para deixar claro. Entendeu? Só em termos de fineza. Quando você leva isso em consideração, aqueles cálculos que eles fizeram de tamanho de cauda e tamanho de cabeça, as proporções dele batem também com a do tubarão-limão.
o tubarão-limão, ele tem uma cabeça bem média em tamanho dentro dos tubarões e uma cauda bem média também. E como eles usaram valores médios para calcular um tamanho de cabeça e de cauda para aquela coluna de 11 metros que eles conheciam, acabou que o bicho ficaria com um grau de firmeza parecido e com as proporções parecidas de um tubarão-limão. E aí eles falaram que ele seria um bom análogo. Mas, entretanto, todavia, o próprio Lamina naso tem proporções parecidas com a do tubarão-limão. Se você passar uma linha ali e cortar na base do rabinho deles, né, você vai ver que a cauda deles vai ter mais ou menos o mesmo tamanho e a cabeça também. Então, assim, o Lamina naso, ele é diferentão porque ele é gordinho, ele é ovalado. Mas as proporções dele de cabeça e cauda batem com a que eles encontraram para um tubarão generalista, né? Que eles usariam para ali o megalodon. Então você pode pensar ou tanto ali em cima, na coluna B, no Negáprio, quanto no Lamina nasus, caberia dentro dos cálculos que eles fizeram. Mas como o Negáprio, o tubarão-limão, já veio pronto, ele já tem todas as coisas muito parecidas, todas as medidas muito parecidas, eles acabaram dizendo que deveria parecer um tubarão-limão gigante, que não era. Porque, como eu falei, era um animal que vivia no oceano aberto, ele era pelágico, ele era um animal transoceânico, né? Não era um animal que ficava parado no fundo de areia como o tubarão-limão fica. Mas ele seria magrinho, e a cauda dele e a cabeça dele, comparado ao tamanho do corpo, teriam proporções parecidas à do tubarão-limão. Então aqui você tem a imagem com 2 mergulhadores. Os mergulhadores aí têm o mesmo tamanho, na verdade, mas o menor é para você comparar com a silhueta do tubarão de 24 metros. E o maior seria o tubarão de 16 metros, que é o espécime belga, que tem a coluna completa conhecida. E aí vocês veem que eles botam as interrogações nas nadadeiras, porque eles não fazem ideia nem de onde elas estavam e nem o formato. Eu vi muita gente fazendo paleoartes usando justamente o lâmina, usando o Isurus, que é o maco, por exemplo, porque são laminiformes e são animais pelágicos, né, que passam a vida em oceano aberto para tentar acertar no tamanho e no formato das nadadeiras, que é o que eu faria também. Mas aí eles botaram interrogação, só que apesar de eles usarem interrogação, eles botaram mesmo a silhueta do tubarão-limão. Aí foi foda. Eu entendi que tinha gente reclamando, mas enfim. Era basicamente isso que o artigo dizia. Eles falam várias vezes que isso é uma aparência extremamente... Eles usam o termo tentative no inglês, né? Mas é uma bem provisória, bem tipo... bem geral, assim. Vamos chutar aqui. Ele deveria ser algo não muito longe disso. Porque ele não devia ter um rabo nem muito comprido, um focinho nem muito comprido. E deveria ter esse grau de firmeza aí. Pronto. Mas se o bicho era assim, a gente não tem certeza. O que a gente sabe é que pelo menos ele devia ter pelo menos assim mais de 13, 14 metros, né? Porque a coluna a gente tem inteira, que é de 11 metros. E para finalizar, uma outra coisa que eles falaram também, né, em relação ao bicho, medindo aquela questão dos anéis que eu falei, eles chegaram à conclusão de que eles cresciam entre 3,40 metros e 4 metros, grande, quase do tamanho de um tubarão branco adulto. Seria o maior peixe a nascer, né? Nossa Senhora! No momento de nascença. Eles acreditam que ele teria o canibalismo intrauterino, porque seria um filhote muito grande e difícil de manter filhotes, na verdade, né? Que eles têm vários filhotes. Então, para a fêmea seria muito custoso oferecer energia a eles, a menos que eles tivessem que comer lá dentro. Os irmãos. Rapaz, que bicho desgraçado, imagina, um tubarão gigantossáurico já, sei lá, já você tá nasce enfrentando um bicho desse, você mata um bicho desse, e daí de repente nasce um filhote que já é do tamanho do tubarão branco, praticamente. O bicho já é o que negócio Satã. amaldiçoado. Eles, inclusive, falam que isso poderia forçar eles a competirem pelo mesmo nicho, quando o tubarão branco surgiu. E ele já seria capaz de caçar pequenos mamíferos marinhos. Vários cetáceos, inclusive, espécies de golfinhos, dentre outras coisas, né, que existiam naquela época. Ele já nasceria perfeitamente capaz de caçar o que um tubarão branco hoje caça, que são animais grandes. Em relação à velocidade, eles acham que esse animal seria relativamente lento, né, por volta ali de uns 3 km por hora de natação,
de cruzeiro, no caso, né? Entre 2 km e 3 km por hora, que embora seja relativamente lento, muito mais lento do que os das baleias, ainda é mais rápido do que qualquer tubarão conhecido hoje. Então, se tubarões brancos conseguem migrar da Califórnia para a África, etc., e coisa, não era nada que impedisse esse animal também, embora a gente também não tenha como afirmar se esses animais tinham um hábito de vida migratório, porque embora os fósseis deles sejam encontrados no mundo inteiro, a gente não sabe se um único espécime fazia essa viagem, né? Mas era um animal que provavelmente tinha uma velocidade de cruzeiro similar à dos tubarões conhecidos hoje, então isso não seria um impeditivo para ele, e eles não entram aqui em relação a rajadas curtas, a velocidade máxima, né? Embora provavelmente esses animais seriam capazes de pequenas rajadas, porque eles precisariam pegar cetáceos, e cetáceos são relativamente velozes. E uma coisa interessante é que eles falam, uma vez que exista a baleia jubarte, por exemplo, que apesar de grande, ela é robusta, a nossa pesquisa não inviabiliza um animal extremamente robusto, como é o caso do tubarão branco. Pode acontecer, mas seria mais difícil de crer, considerando justamente a eficiência energética que ele acabaria tendo que abrir mão para ser desse tamanho, dessa robustez, e na minha opinião, até em relação a nicho ecológico, eu não sei como um bicho desse teria que caçar, porque esse bicho aí, de 24 metros, eles chegaram à estimativa de 94 toneladas, né? Quando eles fizeram... se você olhar aí na coluna, tem a silhueta de cima e de lado, né? Aí você consegue fazer o 3D. Quando eles jogam isso para uma densidade conhecida de tubarões, eles conseguem tirar, né, volume, densidade, eles conseguem tirar massa. E o bicho de 94 toneladas já é mais ou menos assim, pau a pau com uma baleia azul de mais ou menos o mesmo tamanho, que teria umas 100, 110 toneladas. Se ele tivesse a robustez de um tubarão branco, esse bicho ia ter lá para 150, 160 toneladas. É um monstro, sabe? Então, assim, eu acho difícil. Eu não consigo imaginar esse bicho caçando. E esse argumento da eficiência é bem forte. Ele se mantendo. Era basicamente isso. Bicho bizarro. Não, esse aqui foi o Inclusive, isso já casa com uma pergunta aqui, já vou lançar aqui, né? Na verdade, o nosso colega paleoartista também, o André Martins, falando, alguém ainda acha o Leviatã melhor? Porque tava a discussão ali no chat, qual que era melhor. Nunca, jamais será, jamais. É brincadeira à parte. Assim, eles conviveram ao mesmo tempo, né? E o tubarão, o megalodon, ele de muito antes, o Leviatã surgiu, foi extinto e o megalodon ainda estava lá. Isso o diz Bolt, não tem jeito. Isso diz alguma coisa. Não, mas brincadeira da parte, mostra aí o que eu te mandei, Alberto. Claro. Mano, os Leviatã que estão na Fossa das Marianas, velho. Né? Mano, então o Megalodon, ele já nasce no modo Hungry Shark Evolution, né? Aí ele bota aí, tá vendo? De forma semelhante à opinião de Mellon e Horne, observam que a busca incessante por respostas a perguntas populares entre o público em geral sobre o tamanho exato que o megalodon poderia ter atingido, ou como ele se comparável, entre parênteses, ou se era mais forte que, por exemplo, o Leviatã, uma baleia dentada gigantesca da mesma época, não é necessariamente produtiva, especialmente considerando o número limitado de fósseis relevantes de megalodon. Essa busca pode obscurecer questões científicas mais interessantes ou importantes decorrentes da grande diversidade e história evolutiva dos tubarões e de todos os outros organismos coexistentes. Ou seja, basicamente, os caras metendo assim, parem de discutir quem que é o mais forte, não importa. Meteram a briga dos bichos. Mas os paleontólogos sempre fogem das discussões massa. Assim, eu gosto de discutir certas coisas, porque esses animais, eles eram, como a gente comentou, eles eram da mesma época, né? Então, provavelmente, eles interagiram. E não vejo problema a gente teorizar sobre interação interespecífica nessa época. Provavelmente, eles se pegaram em alguma circunstância. Agora, assim, baseado no que... Eu já vi muita gente perguntando também, por exemplo, se as orcas o surgimento das orcas poderiam ter levado o megalodon à extinção. Porque... Inclusive, é uma questão aqui que fizeram. Tem um artigo que sugere isso. Mas ele é meio assim controverso, porque, primeiro, as orcas do tamanho que a gente conhece hoje surgiram depois, alguns milhões de anos depois que o megalodon foi extinto. As daquela época eram muito pequenas. E assim, o que a gente tem hoje, eu vejo, de cetáceos e tubarões de mesmo tamanho,
as coisas não ficam muito legais para cetáceos, não, velho. Tipo, eu vejo que golfinhos, os narizes de garrafa, que são golfinhos relativamente grandes, né, não são de uma orca, mas também não são de uma toninha, eles evitam, assim, eles pagam de machão para alguns tubarões, como, por exemplo, o próprio tubarão-limão, os pontas pretas esse faz, mas eles evitam tubarões cabeça chata, tubarões tigres. Então, assim, tem algumas espécies que eles tomam cuidado e não mexem muito. E, por exemplo, se eu não me engano, tem alguns registros, embora evidências anedóticas, de tubarão branco tentando pegar a baleia-piloto. E a gente sabe que esse bicho tenta pegar elefante-marinho, que é um bicho maior e mais pesado do que ele. A questão é que a orca é muito maior que um tubarão branco. Então, às vezes as pessoas usam ele como equivalentes, mas ela é muito maior. Tipo, uma orca fêmea tem uns 7 metros, pesa, sei lá, 5 toneladas. Um tubarão branco muito grande pesa 2 toneladas, sabe? Então a orca pesa 2 vezes mais. Uma orca média pesa 2 vezes mais do que um tubarão branco gigante, tipo aquela Deep Blue, que ficou famosa nos últimos anos. Aí passa uma ideia errada de que a orca tem uma superioridade, assim, em requisitos além do tamanho, mas tem muita força bruta ali. Quando você bota animais mais parecidos, você não vê, por exemplo, a falsa orca ou baleia-piloto tentando atacar um tubarão branco. E ali já são um tamanho mais parecido, sabe? Elas respeitam os tubarões de porte similar. Eu não sei como seria nessa questão, mas o que eu sei é que esse mar é extremamente produtivo, véio, porque 2 predadores desse tamanho naquela época, para comportar, era muita comida, era muita baleia. E as baleias, o resto das baleias se lascavam, né? Porque eram 2 predadores de baleias. Exato. Então, em relação a essa pergunta do grupo de orcas, não tem como saber, né? Tem como a gente teorizar aqui, não tem como saber, até porque o comportamento dos animais influencia muito. Seria um animal muito grande, assim, quando você pensa em grupos de orcas, o número faz a força, né? Mas, assim, tem algumas coisas que eu sempre observo quando eu vejo fanboy, eu gosto de digitar fanboy, sempre quando alguém comenta alguma coisa, eu vou lá e boto uma, como é que eu posso dizer, uma opinião racional, né? Só para fazer ele tentar quebrar minha lógica. Mas, enfim, a gente tem que considerar que grupos de orcas que caçam animais tão grandes, como, por exemplo, baleias azuis, galera, são 30, 40, 50 orcas para matar uma baleia azul. E elas demoram 1, 2 horas para matar um bicho que não reage, que só tá fugindo. Que a baleia azul praticamente não se defende, né? Elas vão se revezando para o bicho cansar, mordendo ele, tentando cansar ele. E outra coisa, a baleia azul, como mamífero, ela tem uma estamina ligada à questão do volume respiratório dela, né? As orcas, inclusive, ficam pulando por cima para tentar afogar o bicho, dificultar a subida do bicho à superfície. Elas fazem muito isso quando elas conseguem alcançar o animal. A baleia azul não pode fugir para baixo. Um tubarão poderia, um megalodon poderia submergir aonde uma orca poderia, assim, seria muito arriscado para ela, né, lutar em nível de oxigênio baixo. A pele dele era muito mais grossa do que uma baleia, a de uma baleia. Eu sei que a pele de um tubarão-baleia pode chegar a 15 centímetros de espessura. Jesus. É a epiderme mais espessa que tem. Ele perde para o cachalote considerando a camada de gordura embaixo, que aí vai 30, 40 centímetros de pele. Mas a pele do tubarão-baleia é extremamente grossa, até por isso elas matam o tubarão e só comem o fígado. Não é legal ela comer um tubarão todo. Eu lembro que tem uma pesquisa com uma população de orcas que tinham o hábito de comer tubarões, e eles ouviam que esses animais, em uma certa idade, eles tinham os dentes todos desgastados, porque a pele do tubarão é uma lixa. Então, a longo prazo, é difícil para manter esse tipo de alimentação para elas, né? E depois era uma presa que reagia. As grandes baleias, como eu falei, uma baleia azul, ela não reage, ela não retalia. Ela foge, né? Ela se esperneia, bate o rabo para tentar acertar, se desvencilhar de alguma coisa, mas ela não se vira e parte para cima das orcas. O animal que faz isso, a jubarte, ele não é predado por orcas. É o único animal que a gente conhece que, inclusive, persegue e ataca orcas, e já foi visto um único indivíduo de jubarte partindo para cima de 10 orcas. E as orcas saem correndo do bicho. E assim, a jubarte é muito menor do que um megalodon. Então, assim, a gente não tem um animal que seja do tamanho do megalodon e com o tipo de armamento que ele tinha, vivo hoje, para saber como as baleias, as orcas, iam respeitar ou não, né? Não dá para saber. Sim. Mas esses artigos que sugerem que elas poderiam ter
levado ele à extinção, pelo menos ajudado. Tem também em relação ao tubarão branco, só que dificilmente foi uma causa só. Deve ter sido um conjunto de fatores, principalmente no começo da era glacial, porque esses animais, por mais que tivessem uma certa endotermia, né, eles conseguiam manter o sangue quente em áreas vitais, não no corpo todo, mas em áreas vitais, como o cérebro, por exemplo, para pensar melhor, para manter os reflexos, e principalmente para ter o aparato sensorial funcionando mais aprontamente, né, digamos assim, ele conseguir, por exemplo, ver uma presa se mexendo e conseguir gerar aquela imagem logo de cara, porque se ele tiver algum delay, ele vai atacar, o animal já não vai estar mais ali. Então é importante ele manter toda essa parte da frente, onde está a percepção elétrica, os olhos, o olfato, funcionando bem mesmo em águas mais frias. Mesmo apesar disso, você não tem, por exemplo, tubarões brancos, você não tem, por exemplo, outros laminídeos de sangue quente, como o maco, etc., dos polos. Eles são extremamente beneficiados por águas mais quentes, eles não chegariam ao polos, e com o aumento das calotas polares, né, os mamíferos podiam fugir para lá, eles têm camada de gordura, eles são completamente endotérmicos. Isso matou os megalodões de fome no começo da Era do Gelo e bate mais ou menos na época em que eles começaram a sumir. Então, muito provavelmente, a mudança ambiental teve um fator muito decisivo na extinção desse cara. Pessoal, muita gente fala que se existisse hoje ia ser um terror, ninguém entra na água. Duvido, eu acho que esse bicho ia ignorar a gente. Eu acho que aquela Ocean Rancen que fica nadando com os tubarões ia nadar do lado do bicho, segurar na barbatana dele, encher o saco e até o bicho tá querendo que ela fosse por isso. Porque, tipo, já fazem isso com um tubarão branco e a gente se encaixa no tamanho de uma presa dele. Você acha que um bicho desse ia olhar um inseto do lado dele e ia querer pegar? Eu acho que ele ia ignorar solenemente. Um barco, talvez ele ficasse meio... Vou dar uma cabeçada para ver o que é, né? Pois Sim. A mordida desse bicho também, assim, tem alguns artigos, né, tentando medir o tamanho da mordida, não sei, velho, que tamanho seria, mas com 24 metros, a cabeça desse bicho, eles estimaram em torno de uns 2 metros de comprimento, né, da ponta do focinho até o começo da coluna. Só o peso da musculatura que ele devia ter aí, já devia ser perto de 1 tonelada. Só o peso da musculatura, assim, o pessoal fala que é a mordida mais poderosa de todos os seres vivos até o momento, pô. Se não fosse ele, devia ser do Leviatã. Um dos dois. Não tem como. Era muita ignorância.